Bom, moçada, hoje nós vamos falar de DTL e DQL, as duas linguagens que faltam para a gente terminar a estrutura da linguagem SQL. Bom, primeira coisa, DTL. DTL tem 3 comandinhos. O Start Transaction, Commit e Rollback. O Start Transaction ele é automático, a gente praticamente não interage com ele, a não ser na parte de administração, vocês vão ver que tem alguns momentos lá que é interessante a gente ficar esperto com os momentos de Start Transaction. E o Commit e o Rollback a gente vai ter interação o tempo todo a partir de agora. Commit é nada mais do que descarregar da memória para gravação física no banco. E Rollback é descartar, né? Tudo que você tem, que você fez lá em memória, você descarta. Fala, não tem interesse em gravar, você dá um rollback. Então, criei tabela, inseri dados, dá um commitzinho, parou de utilizar, dá um commitzinho, vai acontecer o salvamento da memória para o disco, e rollback, você descarta o que você fez, volta do jeito que estava. O Oracle e alguns outros bancos também, eles trabalham bem mais em memória do que fisicamente. Então, toda vez que você for montar um servidor Oracle, nossa versão aqui é o XZ, é algo mais tranquilo. Você com um setupzinho lá, next, você já tem o banco de dados funcionando. Mas quando você pega uma versão, ou AG, que é o Grid, mais antigo um pouco, ou essa nova agora, que é o C de Cloud, você tem várias... você consegue trabalhar com acesso remoto, por aí vai, é como se você estivesse numa grande nuvem, a preferência dele é com memória, e aí ele te pede bastante memória para o seu servidor, porque praticamente é tudo feito em memória. Para salvar no disco, só se você mandar ele salvar, ou a hora que você fechar a sua sessão, ou a hora que você desmontar o banco para montar de novo. Do contrário, vai mais para a memória mesmo. A não ser também que a memória esteja sobrecarregada, aí você tem que fazer uma limpeza nela também. O famoso dump load, né, para dar aquela descarregada no banco. Bom, essa parte de administração a gente vai ver um pouquinho para frente, tá? Mais para o finalzinho. Bom, agora é importante que vocês conheçam o commit e o rollback. Fiz alguma coisa lá, algumas transações, gostaria de salvar fisicamente, commit. Gostaria de... não tem interesse em salvar isso aí, dá um rollback, ele fica do jeito que estava. Se você digitar commit e executar, ele já faz isso. Se você digitar rollback e executar, ele faz isso. Você fechou a sua sessão lá no SQL Developer, por exemplo, ele te pergunta, tem dados aí em memória, você quer gravar fisicamente ou não? Se você falar que sim, ele executa o commit. Se você falar que não, ele descarta via rollback. Ok? Tem também lá no SQL Developer os 2 botãozinhos para fazer commit e rollback. Na hora que a gente estiver trabalhando com DQL, a gente vai inserir alguns dados e aí eu mostro para vocês o commit e o rollback lá no SQL Developer. Bom, a gente vai utilizar esse modelo físico aqui, que eu chamo ele de lojinha. A gente usou ele bem lá no início, para ver aquela parte de create, né, como é que funcionavam os relacionamentos. A gente vai usar ele, que ele é bem simplesinho, e eu acho que a maioria de vocês já tem ele. Então fica mais fácil, né, de vocês executarem alguns comandos. E eu tenho aqui, inclusive, alguns dados para inserir, mas depois eu passo todos os scripts de criação de tabela, de relacionamento e para manipulação de dados, tá? Não precisa preocupar, não. Não precisa ficar preocupado em digitar esse tanto de coisa, não. Não vai rolar hoje, não. Bom, vamos falar de Data Query Language, ou DQL. O comando principal da DQL é o select. E aí o select vem com várias cláusulas, né? E aí, para que a gente utiliza um DQL da vida? É exatamente para quê? Para fazer alguma busca no banco, para trazer de forma personalizada as informações que estão lá no banco. Então, é a grande sacada do banco de dados, tá dentro da DQL, que é onde você faz toda a mineração lá e extrai do banco o que você realmente precisa.
Através da DQL, a gente vai fazer ordenação de dados, agrupamentos, funções aritméticas, trabalhar com funções de conjunto, filtros de seleção e por aí vai. Da mesma forma como a álgebra relacional, toda operação de DQL, ela vai resultar numa nova relação. Então, por mais que você faça uma operaçãozinha lá com algum tipo de relação, ela sempre vai te retornar uma outra relação, ou uma outra tabela, mesmo que seja temporária, ok? Às vezes você pode até criar uma tabela física e obter o resultado através dela, o resultado para dentro dela, mas sempre o resultado vai ser o quê? Uma nova relação. Bom, select. Select ele é composto basicamente de 3 cláusulas: select, from e where. O que é a cláusula select? É onde você vai definir quais os atributos que você quer na sua nova relação. Então, você vai escolher lá quais os atributos, tá? E coloca lá bonitinho. É tipo se a gente for fazer uma analogia... Opa, tem gente chegando, hein? Se a gente for fazer uma analogia à álgebra relacional, cadê? Tá aqui. É a hora que a gente define, né, quais os atributos, quais as colunas que a gente quer mostrar da nossa expressão. O from é como se fosse uma operação de produto cartesiano. É ele que determina quais as relações vão participar daquela expressão. Se for uma só, é só ela. Agora, se você colocar mais de uma, é como se ele estivesse fazendo um produto cartesiano, tá? Ele vai fazer tipo uma multiplicação daquelas duas tabelas. E aí você pode, né, definir algumas... você pode definir algum tipo de condição através da cláusula where, tá? Que, né, a gente viu lá na álgebra relacional, é onde você define quais as condições que você vai fazer em cima, né, das relações que você está elencando lá na cláusula from. Bom, a estrutura é select, a lista de atributos, você vai colocar, from, a lista de tabelas, ou quais as relações que você vai utilizar na sua consulta DQL, e o where, qual as condições que essa consulta tem que obedecer. Bom, onde eu tenho lista de atributos, eu vou colocar os atributos ou os campos, né, relacionados para a minha busca. Se eu colocar o asterisco, quer dizer que eu quero todos os campos. Tá? Se eu colocar a palavra-chave distinct, quer dizer que eu não quero que apareça linhas duplicadas. Então, diferente da álgebra relacional, no Oracle, se você não colocar o distinct, vai aparecer as linhas ou as tuplas duplicadas. Lista de tabelas, quais os nomes das tabelas que você vai utilizar naquela consulta. Tá? Se você colocar 3 tabelas, ele faz um produto cartesiano das 3, e caso não tenha nenhuma condição, ele mostra tudo junto. Se tiver a condição, aí ela tem que ser atendida. Então, será aplicada, né, através da cláusula where. Então, toda vez que eu quiser fazer uma consulta, eu vou utilizar select, lista de atributos, from, lista de tabelas, e where, a condição. Ah, Fred, se eu quiser fazer o agrupamento, opa, sem problema. Depois da cláusula where, group by. Depois da cláusula where, group by, ordenação, e por aí vai, tá bom? Bom, quais a lista de tipos e exemplos mais comuns para a cláusula where? Ou seja, quais os operadores? Eu tenho o operador de igualdade, eu tenho o operador de negação, eu tenho o operador menor, maior, maior igual, menor igual, e tenho esses outros 3 operadores, que são aqueles operadores, né, para mim fazer comparação ou agregar, né, mais de uma operação. Eu tenho o AND, que é a mesma coisa do OR, o SUM, que também é a mesma coisa do OR, e o ALL, que é a mesma coisa do AND.
Então, N é a mesma coisa de ou, some também, e o all seria o end. Eu tenho um exemplozinho aqui, select, asterisco, from clients, where cliente igual a 15. Nesse select aqui, ó, ele vai mostrar todos os atributos das tabelas, né, que estão aqui relacionadas em from. Como eu só tenho a tabela de clientes, ele vai trazer todos os atributos da tabela de clientes e obedecendo essa condição. Qual que é a condição? Que o campo cliente seja igual a 15. Ok? Bom, deixa eu mudar aqui o nosso formato de apresentação, que eu consiga também mostrar o SQL Developer. Estão vendo a apresentação aí, pessoal? Beleza, joia. Bom, lembrando que aqui que a gente está usando o modelo físico. Essa mensagenzinha é chata. Esse modelo físico aqui, ó, da lojinha, eu tenho a tabela de clientes, tenho a tabela de pedidos, pedido itens e produtos, e os relacionamentos, né? Pedido item se relaciona com pedidos e com produtos. E a tabela de pedidos se relaciona com clientes. Então, a minha tabela de clientes tem esses campos aqui e esses seguintes dados aqui, ó, de 1 até 17. Aquele comandinho lá, select asterisco from clientes, where campo cliente igual a 15, ele vai ler a minha tabela de clientes e vai me trazer apenas o registro 15. Né? Então, seria só esse cara aqui, ó. Boa. O Luiz Fernando Marques Ribeiro. Se a gente fizer ele aqui, ó. Select, asterisco, from clientes. Cliente igual a 15. Vou executar esse rapazinho aqui. Ele vai me trazer uma outra relação. Tá? A resposta é sempre uma relação, ou seja, outra tabela, porém só com o cliente 15 e suas informações. Aqui um exemplozinho, vocês verem os sinais, tá? Maior, menor. Eu consigo também trabalhar na cláusula where as condições de intervalo, ou seja, como se fosse um conjunto mesmo, sempre utilizando o not para negação, tá? Aí eu tenho o between, a cláusula between, a função between, que seria entre. Então eu tenho que informar between, ou seja, entre quem? X e Y. E aí um valor inicial para X e um valor final para Y. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Ele vai me trazer lá o campo cliente entre 10 e 19. Notem que o 10 e o 19 também vão aparecer, tá? Então tá lá, ó, 10 até o 19. Tá todo mundo aqui. Se eu fizer utilizando a cláusula not, né, aquela famosa negação, se eu colocar um not na frente aqui, ó, igual no caso aqui, ó, eu estou colocando 10 e 25. Se eu colocar 10 e 19, vai aparecer do 1 ao 9 e depois de 25, ou no caso, depois de 19. Por quê? Porque eu estou negando. Se eu fizer isso aqui, ó,
Minha seleção vai trazer do 1 ao 9 e do 26 em diante. 26 e 27. Ok? Por causa do NOT. Se eu tirar um NOT, ele vai trazer entre 10 e 25. Do 10 até o 25. E eu consigo fazer, né, lógico, alinhar várias expressões utilizando cada um dos meus operadores, de acordo com minha necessidade. A ideia aqui é só mostrar os mais comuns para a hora que vocês precisarem utilizar, né, tá lá. Ah, Fred, como é que eu faço para achar informações do tipo null, ou seja, nada? Porque às vezes eu falo, não, eu vou procurar aqui o código do cliente, vou procurar se ele é zero. Não, zero é alguma coisa, tá? Null é exatamente nada. Então, toda vez que eu quiser procurar algum campo que esteja com nada lá dentro, eu utilizo isNull. E se eu quiser a negativa disso, ou seja, olha, eu quero todos os campos menos os que estejam com null, aí eu coloco isNot null. Beleza? Então, como eu não tenho nenhuma... Eu não tenho aqui no nosso modelo físico nenhum campo nulo, não vai me trazer nada. Ou seja, uma tabela vazia. Se eu colocar aqui, ó, is not null, aí sim vai me trazer tudo da tabela de produtos. Por quê? Porque todos os campos são diferentes de nulo. Ok? Tá lá. O que mais que eu tenho? Eu tenho também aqui, legal, para trabalhar com conjunto, o in ou not in. Então, como é que funciona isso? Eu vou falar aqui o seguinte, olha, eu quero todos os campos da tabela de clientes. Qual que é a condição? Que o campo cliente não esteja, ou não seja 10, 15, 20 e 25. Not in. Ou então, se eu tirar o not, eu só quero os clientes de código 10, 15, 20 e 25. Tirei o not e o in. É como se você estivesse passando um conjunto para ser verificado. Então, se eu fizer isso aqui, ó, todo mundo menos o 10 não está aqui, o 15 também não está aqui, o 20 também não está aqui e o 25 também não. Se eu tirar o not, eu vou trazer só o que está dentro do conjunto. 10, 15, 20 e 25. Beleza? Ajuda bastante. Essas funções. Outra função muito conhecida é a like. A like é para a gente trabalhar com texto. Como é que funciona o like? Ah, eu quero procurar os clientes com nome começado com G. Quero procurar os clientes que tenha Silva no início, no final, em qualquer lugar do nome ele tem o Silva lá. Aí você utiliza o like e a máscara de percent. Tá? Então, like, se você colocar percent antes, qualquer coisa, depois Silva e depois qualquer coisa. Tá? Então, se eu colocar esse cara aqui lá, ajustar aqui aspas simples. Beleza? O que eu quero? Eu quero, ó, no campo nome da tabela de clientes, todos os clientes que o nome começa com G. Gabriel, Henrique. Então, se eu quisesse que aparecesse a letra G em qualquer lugar, eu quero um nome lá que tenha a letra G. Pode ter alguma coisa antes ou pode ter alguma coisa depois, em qualquer lugar que seja. Aí já me trouxe bem mais coisas. Por exemplo, ó, tem um G aqui, G, e assim por diante. Ah, não, eu quero que tenha GO. Como está tudo minúsculo, é case sensitivo, tá, moçada? Se eu colocar GO maiúsculo,
maiúsculo. Ah, mas e se eu quisesse, eu não sei como é que está no banco, meu banco tem 1 milhão de nomes. Você usa outra funçãozinha chamada upper. Você verifica, por exemplo, se você der um aqui, ó, upper de nome, você vai comparar cada tupla lá, o que tiver dentro do campo, ele já converte para maiúsculo, e aí você compara só com letra maiúscula. No nosso caso aqui, todos os nomes estão cadastrados com letra maiúscula, mas quando você não tem certeza, ou está tudo com letra minúscula, você está na dúvida, aí você pode fazer isso aí, que vai funcionar tranquilamente. Beleza? Bom, o que mais que dá para fazer? Nós já fizemos isso aqui. Alguns exemplozinhos, só para ilustrar e vocês terem um materialzinho para consultar. Se eu quiser selecionar todos os dados de clientes, select asterisco from clientes. Se eu quiser selecionar apenas os nomes e os estados dos clientes, eu vou dar o select, tá? Vou fazer a seleção, vou colocar quais os atributos que eu quero, ó, só o campo nome, só o campo estado, da tabela de clientes. Dessa forma, ele só me mostra esses dois campos. Como não tem condição nenhuma aí nessa busca, ele vai me trazer o quê? Todas as linhas, tá? O nome e estado. Fred, você ensinou atribuição e renomeação. Aqui basta você fazer isso aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Nome completo. Opa, que não pode ter espaço não, tá? Nome completo. Beleza? Viu que já mudou de nome? Ou seja, eu renomeei quem? Renomeei o meu atributo. Em vez de aparecer nome, vai aparecer nome completo. Tá? Então, posso fazer isso. Como eu fiz isso aqui sem aspas, ó, sem aspas duplas, tá? Para renomeação é aspas duplas. Se eu coloquei isso aqui sem aspas duplas, ele automaticamente converte tudo para maiúsculo. Se eu quiser que apareça exatamente como está ali, aí eu ponho isso aqui, ó. Aspas duplas e aspas duplas. Ô, Fred. Opa, fala, Luciano. Aí no Oracle, ele aceita, se você colocar aspas duplas, aceita você colocar qualquer caractere aí no meio, espaço, essas coisas. Sim, sim. Ah, tá. É porque aí você, quando você coloca aspas duplas, é aquela busca que você pode colocar o que você quiser lá dentro, ela é exata, tá? Legal. Quando você não coloca entre aspas, aí ele pega tudo, já coloca em caixa alta e coloca lá para você. Outra Beleza. coisa, você não precisa colocar o S, tá? Se você não precisa não? Aí, não. O nome de alteração lá é o S, mas nessa versão, acho que até aquela primeira 11 lá para frente já não precisa do S mais não, entendeu? Tá. Beleza? Então, se eu quiser mostrar só o nome e o estado, é só eu relacionar aqui, em vez de pôr o asterisco, eu relaciono e ele me mostra quais as colunas. Se eu quiser apenas os dados dos clientes que se chamam Gabriel, eu posso utilizar o likezinho da vida. É Gabriel alguma coisa, então eu não coloco a máscara aqui antes, só depois. Ele vai pegar todos os Gabriel alguma coisa. Ou só Gabriel. Tem algum Gabriel? Tem 2 Gabriéis. Beleza? Lembrem-se, toda vez que você estiver trabalhando com string, campo do tipo texto, até mesmo date, você usa aspas simples. Quando é renomeação, aspas duplas. O que mais? Listar o nome de todos os produtos. Aí eu vou lá só no campo descrição, a tabela de produtos.
Vai mostrar só a coluna descrição. Se eu quiser mudar aqui, basta eu colocar o nome ou usar o as. Produto. Produto. O que mais que dá para fazer? Ah, eu quero listar todas as linhas, todas as tuplas da tabela de clientes, só que só os clientes do estado de Minas Gerais. Vou lá no campo estado, né, e faço a condiçãozinha. É só pessoal de Minas Gerais. Listar o nome dos clientes nascidos em Uberaba, praticamente a mesma coisa, só que eu vou no campo de cidade e peço uma busca aqui. Notem uma coisa, só vai trazer para mim o Uberaba que estiver no campo cidade escrito desse jeito, ó, o U maiúsculo e o resto minúsculo. Se eu fizer isso aqui, ó, vai trazer o nome dos caras que estão em Uberaba. Vamos colocar também a cidade, né? Aí trouxe o nome da pessoa Uberaba, tá vendo? Tá escrito assim. Mas se eu tivesse um Uberaba maiúscula, por exemplo, se eu fizer esse select aqui, ó, se lá no meu campo, no meu banco, não tiver nenhuma Uberaba maiúscula, ele vai trazer uma tabela vazia. Ah, Fred, como é que eu garanto que, mesmo que tenha uma letra maiúscula, minúscula, o negócio está meio bagunçado entre maiúsculo e minúsculo? Usa a função. Tá? Qual função? Você vem aqui, ó, no campo cidade e dá um upper, ou seja, você vai pegar o conteúdo do campo cidade, converter em caixa alta ou em letra maiúscula, e aí você já compara com o nome que você quer em maiúsculo. Ou então você usa máscara, né? Like e usa a máscarazinha para fazer a busca. Então, dessa forma, olha lá, tá vendo que ele trouxe tudo minúsculo? Mas que na hora da comparação, eu transformei isso aqui em maiúsculo e comparei. Ah, mas aí eu queria, Fred, mostrar maiúsculo. Então tá. Você vem aqui, ó, e dá um upper no atributo, ou seja, no campo. Aí vai mostrar tudo maiúsculo. Bom, eu tenho também algumas funções pré-definidas. Ah, que funções são essas? Lembra bastante a linguagem C, com aquelas funçõezinhas nas bibliotecas da vida. Então, o banco de dados, todos eles já têm algumas funções pré-definidas. Vou listar algumas, tá? Porque são muitas, muito tempo para a gente perder mostrando funções. De acordo com a necessidade, vocês vão dar aquela boa e velha pesquisada, tem no tutorial do Oracle, tem na internet, para dar com pau. Funções numéricas de uma única linha. Eu tenho mod, não sei se vocês se lembram. Mod é para retornar o resto. Ou seja, é aquele sinalzinho de percent lá em C, percent, 3%, 2, ele te dá o resto. Mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer mod M e N, M é o número, N é o valor que você está dividindo ele. E aí o resto. Como o resultado de qualquer operação tem que ser em formato de tabela ou de relação, eu jogo para essa tabela aqui, ó, dual, que ela foi feita para isso mesmo. Então, eu dou um select aqui, estou passando o número 13 e o número 12. Poderia ser um campo, tá? O campo de, sei lá, valor da tabela de pedido itens dividido por 2. Ou então, o meu código do cliente, ele é numérico. E aí eu quero descobrir quais os clientes têm código par e qual tem código ímpar, né? Então, se o cliente for
o resto for zero, dividido por 2, o resto for zero, ela é par. Se o resto for diferente de zero, ela é ímpar. Por aí sucessivamente. Tá? Então, funciona dessa forma. De acordo com sua necessidade, você vai aplicar as formulazinhas. Eu separei algumas para vocês. Joga para a tabela do aula. E tá lá. 3 dividido por 2, o resto é 1, né? Se fosse o 10, o resto é 0. Beleza? Ah, mas eu não queria que aparecesse aqui a minha expressão, não. Faz aquele esquema lá, moçada. Resultado. Renomeia. Tá lá. Resultado 0. Que mais? Eu tenho trunque para truncar um número. Ah, como é que ele funciona? Ó, primeiro o número e depois a quantidade de casa decimal que você quer truncar ele. Então, se você passar esse número aqui, ó, 25,48, eu quero truncar ele em apenas 2. Tá lá, 25,48. Por que ele está mostrando aqui, eu tenho que passar ponto, e aqui está mostrando em vírgula? Porque a minha instalação do meu banco é em português. Tá? Então, ele já segue a minha configuração. No caso aqui, ele ainda está pegando da minha seção. Tá? Se eu mudar a seção, se você estiver trabalhando com um banco com várias seções, tem que mudar a seção. Por exemplo, esse banco, o C do Oracle, de Cloud, ele permite essa versão XZ até 12 seções distintas. Aí você pode, para cada um local diferente ou representando alguma coisa diferente. Aí, dependendo da seção que você estiver utilizando, ele vai ter a configuração dele padrão. No caso aqui da minha, é em português. Por isso que ele colocou vírgula 48. Se eu colocar 3,14, 15, 14, 15... Vou colocar o quê? 4 casas decimais. Ele vai lá e faz o trunque para a gente. 3,4 casas decimais. Bom, tem umas funçõezinhas do tipo caractere. Concat, para concatenar. Você pode passar o valor de um campo, de uma tabela, e um valor do campo de uma outra tabela, caso você queira fazer uma concatenação. Tá? Ele concatena e joga para você. No exemplo aqui, eu estou usando a tabelinha dual. Estou passando a string, e aí ele já joga lá na tabelinha dual como resposta. Se eu fizer isso aqui, ó, vai mostrar lá. Não quero mostrar isso aqui. Renomeio o atributo, vai embora. Eu queria mostrar aqui, ó. Bora lá então. Select, eu vou concatenar. Vamos olhar uma tabelinha aqui. Cliente. Ai, trava não, amor. Maravilha. Então aqui, ó, a gente pode concatenar, por exemplo, o endereço com a cidade e o estado. Vai ficar legal. Então podemos colocar aqui, ó, select concat. Eu vou concatenar 3 campos. Ou 2, para manter o padrão. Endereço. Opa, errado. Endereço. Cidade. Só que aqui agora não é from dual, né? Na tabela de
clientes. Se eu quiser que mostre fazer isso para todos os clientes, beleza. Se eu quiser que mostre para um só, a gente vem aqui e monta uma condição, né? Cliente igual código 10. Aí ele mostrou aqui tudo junto, ó. Então, vou botar outro nome aqui, né? Beleza, completo. Tá lá, endereço completo, taranana, Beraba. Ah, mas de sacanagem, pô. Vou colocar um espaço aqui. Só você vir e acrescentar para colocar mais um espaçozinho. O que mais que dá para fazer? Ah, eu tenho aqui, ó, o lower. Mostrei para vocês o upper. O lower é a mesma coisa. Só que faz para minúscula, caixa baixa, tá? Então, o upper para maiúsculo e lower para minúsculo. E eu tenho também o substr. Substr é o quê? É para pegar um pedaço da string. Então, deixa eu mostrar aqui o funcionamento para vocês. Aqui, eu dei essa frase e coloquei 10. Então, a partir da posição 10, ele vai pegar. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vai ficar mais fácil da gente entender. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero... Ó, a partir da posição 3, quem está na posição 3? 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, a partir da posição 3, eu peguei tudo. Se eu falar que eu quero pegar a partir da posição 5, ele vai pegar do 4 para frente. Olha lá. Beleza? Então, substr é para quê? Você pegar uma substring. Pega a string, eu queria pegar só o último caractere, só o primeiro, assim por diante. Você fala a partir de qual posição ele vai pegar aquilo lá para você. Bom, tem o length também. Imagino que todo mundo se lembra da função length, que vai retornar o comprimento de uma string. Você passou a string e ele fala para você. Então, você pode fazer isso, por exemplo, o Fred é meio maluco. O Fred pediu para mim fazer uma busca e descobrir qual o cliente que tem um nome maior na tabela de clientes. Eu faço aqui para achar o tamanho do nome e depois eu faço uma comparação. Beleza? Então, aqui só o nome por enquanto. E cliente. Tabela de clientes. Mostrar o nome. O lente do nome e o nome. Eu vou mostrar aqui o nome do cliente, as letras e o tamanho do nome dele, cada cliente. Eu quero saber aqui qual tem maior quantidade. Posso fazer um order by, nós vamos ver isso lá na frente, tá? Só dando uma adiantadinha aqui, para vocês verem algumas aplicações. Então, se eu fizer um order by, aí eu tenho que informar qual campo que eu quero ordenar. Eu tenho aqueles dois lá, não adianta eu colocar um outro campo que eu não tenho no meu resultado final. Eu posso colocar o nome dos campos ou eu posso colocar número, tá? Esse aqui é o primeiro atributo e esse aqui é o segundo. Eu quero ordenar pelo segundo. Então, se eu fizer isso aqui, vai trazer todos os nomes e o que tem menos letra primeiro. O maior nome, dá até para fazer uma pirâmidezinha, né? Vai crescendo e tá aqui. Mas eu queria ver primeiro, Fred, o cara com
com o maior nome primeiro. É só inverter o order by. Se eu não colocar nada, o padrão é o ascendente, ASCII. Se eu colocar desk de descendente, ele inverte. Quem tem o maior é o Renato Aparecido. Beleza? O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui também funções de data e hora para trabalhar. Corrente date, eu quero saber qual que é a data atual, tá? No fuso horário da sessão que eu estou utilizando. Você dá um corrente date, ele vai te devolver ele. Eu queria saber, eu queria saber quantos meses tem entre essas duas datas. Então, vou utilizar um months between. Eu queria saber qual que é a data e hora atual do meu sistema. Eu vou dar um sysdate, beleza? No caso aqui, nós não vamos ter muita diferença, não, porque tanto o meu sistema quanto a minha sessão que eu estou utilizando, está tudo no mesmo formato, no mesmo fuso horário. Às vezes você tem um banco de dados lá na China e está utilizando uma sessão aqui. E aí a sua sessão está com um idioma diferente, com os formatos daquele idioma, aí você vai ter uma diferencinha na hora de chamar um ou outro. Mas eu quero saber lá do banco. Eu vou utilizar o sysdate. Eu quero saber lá o meu aqui da sessão, corrente date. Então, por exemplo, eu gostaria aqui, essas duas datas aqui, quantos meses tem? Opa, 578 meses e uns quebrados. Eu queria saber quantos anos. Divide por 12. Não é? Cada 12 meses você não tem um ano? Deu 48 anos e uns quebradinhos. Beleza? Não, mas eu queria arredondar. Tem função. Queria truncar só para duas casas decimais. Aplica aquela função trunc. E assim sucessivamente, tá? Dá para brincar bastante de acordo com sua necessidade. Funções de conversão. Os famosos to char, to date, to number. Tá? To char é para quê? Para converter qualquer coisa para caractere. Tá? Normalmente um valor numérico para caractere. O legal do to char, tanto to char quanto to date, é que normalmente, além de você fazer a conversão, você consegue aplicar uma máscara. Tá? Como é que funciona isso? Nossa, tem uma pancada de máscara. Então, você pode, por exemplo, voltar aqui, esse exemplo aqui, eu não estou nem utilizando uma máscara, eu simplesmente estou colocando um sinal de percent aqui, Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse número aqui e mostrar ele com um sinal de percent. É óbvio que ele está transformando o número num caractere, porque não existe o sinal de percent no número, não tem jeito. Não tem o cifrão, percent não, cifrão. Não tem o R cifrão no caso do real. Então, fui lá no campo valor da tabela pedido itens e mandei mostrar, em vez de mostrar o número, o valor, eu mostrei o quê? Um string. E aí eu coloquei esse sinalzinho de cifrão. Vamos colocar uma máscarazinha, quer ver? Tem um exemplo legal aqui. Esses scripts aqui eu vou postar para vocês lá depois, porque tem os insert, tá? Mas eu acho que vocês devem ter isso já pronto. Então, se eu fizer isso aqui, aí eu estou jogando aqui, o L, o G e o D. Os decimais e cada um deles, quantos números e em que tipo de formato, de que tipo de moeda ele está usando da minha seção. Então, como a minha seção ela é português Brasil, ele vai trazer para mim um R cifrão. Ele já traz para mim, R cifrão com vírgula, bonitinho. Beleza? Então, além de converter um valor numérico, que está dentro do campo valor, em string, eu ainda consigo
determinar um padrão. A mesma coisa com data. Então, se eu quiser mudar o padrão da data, mês, dia, ano, inverter dia, mês e ano, inverter, só quero mostrar o ano, você consegue fazer através do toDate. ToNumber. O que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer informação que estiver passando e tentar transformar em number. É lógico que, se eu tentar transformar um caractere em number, ou, dependendo do sistema, da seção que eu estiver usando, né, na configuração, ou ele vai me trazer o valor dele na tabela ASCII da vida, ou então ele vai dar um erro, porque não tem aquele número, né, aquele lá não é um número. Fred, eu gostaria de saber com qual usuário que eu estou conectado. Dá um select em cima de user. Vou dar um select aqui, ó. Ele te fala qual que é o usuário que você está conectado. Na hora que a gente estiver trabalhando com C# lojinha, na hora que a gente estiver trabalhando com a parte de administração, a gente tem algumas views já prontas do próprio Oracle, que é para você verificar em qual tablespace que está, quais os usuários você tem cadastrado, a qual tablespace pertence, quais os arquivos físicos que está em qual tablespace, e assim por diante. Então, a gente vai brincar muito com isso, mas um pouquinho na frente. Vocês precisam primeiro aprender toda a estrutura da linguagem SQL, aprender a trabalhar com views, a parte de programação, e aí a gente entra para a parte de administração. Nós temos algumas funções que a gente fala que são funções analíticas, que são aquelas funções aplicadas lá na agregação. Então, elas vão funcionar sempre junto com a agregação. Aí nós vimos lá na álgebra relacional que a agregação, se eu colocar lá o atributo para fazer o agrupamento, ele agrupa de acordo com aquele atributo. Se eu não colocar aquele atributo, ele vai aplicar essa função de agregação em todas as tuplas que ele achar. Tá? Então, aqui nós temos a VG, que é a média. Nós temos o count, que é para fazer uma contagem. Ele vai contar quantas linhas. Nós temos também max e min, ou seja, ele retorna o maior valor daquele campo, o menor valor daquele campo. E o sum, que ele vai fazer o quê? Uma soma. Então, se eu pegar isso aqui, ó, mandar fazer um select no campo valor e retornar quem? Qual que é a média? Ele vai pegar a minha tabela de pedido itens, e vai vir aqui em todas as linhas, fazer uma leitura, tá? Fazer uma leitura nela inteirinha e me retornar qual que é a média. Tá? Como eu não coloquei eu não tenho o agrupamento, né, na hora da agregação, ele vai pegar de todas as linhas, vai me trazer um valor só. Então, a média do valor é 21,10. Fred, se eu fizer o agrupamento, nós vamos ver um pouquinho para frente, mas a gente pode adiantar aqui, ó. Select AVG, from pedidos. Se você não tiver nenhuma cláusula where, que se tiver antes do group, e aí você vai fazer isso aqui, ó, group by, e aí você coloca o atributo que você quer fazer o agrupamento, ou seja, o campo que você quer fazer o agrupamento. No caso aqui, eu vou agrupar pelo campo pedido. Pedido. Por quê? Aí ele vai mostrar para mim, olha, vou mandar mostrar aqui o campo pedido. Ele vai mostrar para mim qual que é o número do pedido e vai fazer o quê? Um agrupamento, né? Um agrupamento em cima de cada pedido e vai gerar a média do valor daquele pedido, não de todos eles. Tá? Então, se a gente rodar esse cara aqui, ó, aí ele vai trazer vários valores. Mais o quê? Agrupado pelo pedido. Pedido 6, a média é 10. Pedido 14, a média é 1,52. Se eu fizer isso daqui, ó, order
vai. E aí eu mando, vamos pela média. Ordenar aqui fica mais bonitinho para a gente enxergar. Ou então não, vamos ordenar pelo número do pedido. E aí a gente sabe informações de cada pedido que foi feito. Então, ó, no pedido 1, a média dos produtos daquele pedido 1 é 10. Do 2 é 3,95. Do 3 é 5,1. Ah, Fred, você falou que tem lá outros valores, outras funções. Tem. Lembra a função sum? Eu vou somar o campo valor do pedido 1, ou de todos os pedidos, né? E vou agrupar. Aí nós vamos ver quanto é que é o total do pedido 1, quanto é que é o total do pedido 2. Pedido 1, total 40. O 2, 7,90. O 3, 10,02. O 4, 54. O 5, 230. Por aí vai. Ah, não, Fred, eu queria era contar aqui, ó, por exemplo, quantos pedidos, ou quantos valores que tem lá. Automaticamente eu vou saber quantos produtos ou quantos itens, né, vai ter lá em cada um dos pedidos. Se eu fizer isso aqui e rodar, tem lá, o pedido 1 eu tenho 4 itens, no pedido 2 eu tenho 2, no 3, 2, no 4, 4, no 5, 1 só, e assim por diante. Ok? Então, essas são as funções analíticas. As funções analíticas, elas são funções de agregação. Então, você precisa, ou você vai fazer um agrupamento para mostrar todas, ou então, quando você colocar essa função aqui informando o campo, ele vai ler a tabela inteira, né, e trazer um valor total fixo. Ah, mas aí eu queria colocar aqui, Fred, um where. Aí o where do pedido 1 ao 5, não tem problema. Ele vai pegar do pedido 1 ao 5, se for um count, o valor, ele vai contar todos os itens do pedido ao 5 e vai te dar um resultado. Beleza? Então eu tenho a VG, count, max, min, sum, e tem mais algumas que a gente vai introduzindo aos poucos, de acordo com o que forem aparecendo. Bom, eu dei uma adiantada, né? Já falei para vocês como é que funciona o order by, e já falei também como é que funciona o agrupamento, o group by. Então, se você quer agrupar, você tem que colocar o group by e informar qual que é o campo. Se você quer ordenar, você vai ter que colocar order by e informar ou o nome do campo ou o número. É sempre de acordo com os atributos. Eu tenho 2 atributos, eu tenho o atributo 1 e o atributo 2. Se eu falar que aqui é 2, o atributo é o nome. Se eu falar que é 1, cidade. Beleza? Então, toda vez que eu for trabalhar com agrupamento, eu tenho que lembrar de uma coisa. Se eu falar, né, um atributo de agrupamento, ele vai fazer o agrupamento pelaquele atributo e vai trazer os valores referentes de acordo com o que forem mudando. Se eu não falar nenhum agrupamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela função para toda a tabela. Eu tenho ainda a cláusula have. Toda vez que você faz um agrupamento, eu ainda consigo trabalhar em cima do resultado dado do agrupamento. É como se eu chegasse lá nesse exemplo aqui, ó, eu estou olhando o pedido, quantos itens tem lá. Eu só quero saber os itens que tem mais de um, ou o pedido que tem mais de um item. O cara que comprou um item só não me interessa, né? Eu quero saber o cara que comprou mais de um item. Então, o que eu vou fazer? No resultado do agrupamento, eu vou dar um having ok, ó, dá uma olhada aqui para vocês verem. Vou dar um having, e aí eu vou repetir o valor que eu fiz aqui, a aplicação da soma aqui, e vou comparar com um valor de comparação. No caso aqui eu estou contando. Então, count valor, having count valor, maior do que 1. Opa, sumiu o meu maior aqui. Maior do que 1. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ele vai gerar todos esses pedidos aqui, agrupar pelo pedido e contar quantos itens. Só que ele só vai mostrar, nesse resultado aqui, ele vai filtrar e vai mostrar só quem tem, nessa coluna aqui, valores maior do que 1.
tá lá, pedido 1, pedido 2, então tá aqui os pedidos com itens maiores do que 1 ou menor ou igual a 1 ou maior do que 0, se você quiser colocar 1 no meio, e assim por diante. Beleza? Então ainda dá para trabalhar com a cláusula having também. Moçada, hora de brincar. Vamos parar essa gravação aqui, que já deve estar gigante.